Olá, boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos a esta conversa da terça, mais uma vez promovida pela Rede Move. E a sessão de hoje vai ter como tema Peer-to-Peer Autonomous Car Sharing, que vai ser apresentada pela Ana Rita Sousa Martins. Esta é uma tese de doutoramento que foi premiada com o prémio da Rede Move, que todos os anos premia quer uma tese de doutoramento, quer uma tese de mestrado, e este ano, com muito prazer, atribuímos o prémio à Ana Rita e vão ver que este tema é um tema muito importante, hoje está na crista da onda e, portanto, espero que depois também da apresentação da Ana possam ter uma discussão proveitosa sobre este tema. Muito obrigado. Ana, parabéns mais uma vez e muito obrigado por vires apresentar. Obrigada. Eu pensei em várias formas de começar isto, mas acho que a melhor era perceber realmente, já perceberam quem eu sou a Ana, já fiz o meu doutoramento, está terminado, agora trabalho na VTM, uma consultora de transportes, mas agora quero também perceber quem é que está do outro lado, quem é que é o público. Portanto, eu vou só pedir para pôr o dedo no ar quem for estudante. Okay. E pôr o dedo no ar quem trabalha na área como investigador, professor, consultor. Ok. Existe um conjunto de pessoas que nem uma coisa nem outra. Acho engraçado que estão aqui pelo lazer, pelo interesse, porque de alguma forma se coaduna com o vosso trabalho, não é? E cruza aqui. Ok. Esta é a apresentação que eu preparei para a minha defesa de doutoramento. O meu nome é Ana Martins. O tema é mobilidade partilhada com veículos autónomos entre pares. Os meus orientadores, o professor Filipe Moura, que está aqui no público, que já ouviu isto variadas vezes, mas continua a estar presente. Obrigada. E o professor Carlos Azevedo. Portanto, perceber aqui como é que isto funciona. Não. E como é que isto... E como é que isto aponta? Ok. Isso é para andar, já percebi, para um lado e para o outro. Daniel. Desculpem esta parte técnica, mas mais vale ser agora do que depois, não é? Tem que ser aqui. Tem que ser depois aqui com o dedo em cima. Mas deixa aqui para um lado para o outro, para trás, para frente. Ok. Então vamos voltar ao início. Portanto, esta apresentação vai ter 5 partes. Vou começar por fazer uma pequena introdução, explicar o problema. Depois, enquadrar esta nova solução de mobilidade no contexto do sistema de transportes. Vou apresentar a parte teórica da solução, como construímos, depois como implementamos e quais são os resultados que daí advêm e, por fim, dar algumas conclusões sobre o tema. Portanto, só aqui falar do contexto. No início dos tempos, os Flintstones andavam... Não, estou a brincar. O carro tem evoluído ao longo dos tempos, a verdade é essa. E hoje em dia existe cada vez mais uma componente tecnológica nos veículos de apoio à condução. A SAI publicou uma tabela que, de acordo com o nível de automação
nos veículos, pode classificar um veículo nível 0, ou seja, os veículos tipo o meu Peugeot, que só tem alarmes, ou nem isso, não é? Portanto, o vulgo veículo normal, até o nível 4 e 5, que é um veículo parcial ou totalmente automatizado, a que nós denominamos o veículo autónomo. Mas a tecnologia não ajudou só na parte do apoio à condução, também nos providenciou outras soluções de mobilidade, como é o caso do car sharing. O car sharing tem tido cada vez mais membros, cada vez mais carros, e aqui está um gráfico que prova realmente isso, este crescimento, esta tendência de crescimento do uso de car sharing na Europa. E é por isso que se acredita, no âmbito da academia, que o futuro pode passar por uma frota empresarial de veículos autónomos partilhados. E é nisto que a literatura se tem focado. No entanto, se nós olharmos para os gráficos de compra de veículos, vemos que cada vez há mais veículos particulares a circular e que o uso se faz também em cidades, não só mais em áreas metropolitanas, mas também em cidades. Portanto, o carro continua a estar presente na nossa vida enquanto veículo particular. E é por isso que o futuro pode passar por ter frotas de veículos privados além destas frotas empresariais. Não é um tema novo, já foi falado na academia por outros autores, mas a verdade é que ninguém explorou esta linha de investigação enquanto modelo operacional. O que é isto do peer-to-peer autonomous car sharing? Imaginemos que estamos em casa, compramos um veículo autónomo, este veículo leva-nos de manhã ao trabalho, às 9 da manhã vou trabalhar, das 9 às 6 estou no meu local de trabalho, portanto não preciso do veículo, e o tempo em que ele iria ficar parado à porta pode ir também suprir as necessidades de mobilidade de outros passageiros pela cidade. Um pouco antes das 6 da tarde, o veículo retorna ao meu local de trabalho e então pode-me levar para casa. E daqui saíram duas perguntas de investigação que foram respondidas ao longo do tempo do doutoramento, que foi a primeira: como é que uma solução peer-to-peer autonomous car sharing se enquadra na mobilidade urbana, e quais é que são as implicações operacionais e de políticas que uma solução deste género pode acarretar. Com isto, o objetivo era perceber qual é que era a viabilidade de uma solução de mobilidade partilhada com veículos autónomos entre pares em contexto urbano. Portanto, só aqui dar um pequeno enquadramento em termos de mobilidade urbana. As pessoas, quando saem de casa, saem maioritariamente com um objetivo. Uma pessoa desloca-se para ir trabalhar, desloca-se para levar os filhos à escola. E existe uma percepção de necessidade do veículo particular, maioritariamente para ir fazer compras, carregar sacos pesados, não é? Para acompanhar outras pessoas ou por questões de lazer, não é? Interesse pessoal. E a verdade é que cada vez mais existem veículos e continuam a existir veículos e na Europa existem entre 35 a 68 veículos particulares por cada 100 pessoas. Na área metropolitana de Lisboa estamos aqui no meio, cada 2 pessoas existe um veículo, mas se formos para os Estados Unidos, então a taxa de motorização sobe para 76%. A verdade é que os agregados familiares têm muitos veículos, que é uma decisão que os compromete a médio prazo. Mas comprar uma casa ainda os compromete mais, compromete-os a médio e longo prazo, porque muitas vezes uma casa é para a vida. Portanto, isto leva a crer
que um cenário de mobilidade não muda do dia para a noite, o que permite que uma solução como o peer-to-peer Autonomous Car Sharing possa caber no sistema de transportes no futuro. Esta solução é uma solução que tem 3 componentes essenciais, que as distingue das demais soluções. Tem a parte do ser entre pares, entre pessoas, a questão que acarreta de sustentabilidade, o facto de ser partilhada, esta sim de sustentabilidade, a outra de reutilização de bens, e a parte do autónomo que lhe dá flexibilidade. Se compararmos outras soluções de mobilidade que estão diretamente ligadas, podemos comparar, por exemplo, aqui. Eu gostava de conseguir utilizar isto. Em relação ao peer-to-peer car sharing, que não tem a parte do autónomo, portanto, retira-lhe a questão da flexibilidade, não é? E aqui, em relação ao business to consumer, ou seja, a frota empresarial do Autonomous Car Sharing, que pode ser uma solução no futuro, mas que não tem aqui a questão da reutilização de bens. Portanto, tirando-lhe esta componente de sustentabilidade ambiental e social. Como é que nós construímos, então, esta solução para analisar? A solução foi pensada do ponto de vista da estratégia, com a construção do modelo de negócios e do ponto de vista operacional. Em termos de estratégia, utilizámos 2 ferramentas, o Canvas Business Model, que tem 9 elementos-chave que podem ditar o futuro da solução. É muito mais extenso do que aquilo que está aqui, não era possível colocar aqui tudo, mas também não vai ser possível explicar tudo. Vou só passar aqui por 2 componentes. O valor da solução, portanto, o core daqui, o valor core da solução é os passageiros conseguirem satisfazer as suas necessidades de mobilidade com veículos autónomos privados que de outra forma não estavam a ser usados, estariam estacionados. Isto faz com que os donos dos veículos possam ganhar dinheiro, os passageiros tenham flexibilidade e conveniência e o facto disto ser uma solução bilateral faz com que exista aqui um entendimento entre donos, entre a oferta e a procura, não é? Entre donos e passageiros, e reduza também a necessidade de espaço nas cidades. Quem é que vão ser aqui os clientes da solução? Não são só os passageiros. Os donos também vão ser clientes desta solução. Os donos que queiram ganhar algum rendimento extra, os donos que tenham uma preocupação social ou ambiental para com a mobilidade. Depois, os passageiros vão ser todos aqueles que precisam de uma viagem na cidade, que em última instância vão ao telemóvel e dizem ok, preciso me dirigir de A para B, agora, neste preciso momento, e pessoas que conhecem efetivamente a cidade, os seus modos de transporte e que este possa ser um novo modo de transporte utilizado. Também foi analisada, de acordo com outra ferramenta, que é a análise SWOT, onde foram analisadas as forças e as fraquezas em ambiente interno, as ameaças e as oportunidades em ambiente externo, que podem condicionar o sucesso da implementação e operação no futuro. Aqui só focar em termos de ameaças naquela que eu considero a maior, que é os fabricantes de automóveis virem eles próprios a condicionar a venda do veículo privado e serem eles a monopolizar a operação de uma frota partilhada no futuro. Em termos de oportunidades, já referi há pouco esta questão da redução do espaço de estacionamento em zona urbana, que depois pode reverter, não é, para a utilização dos espaços
para outros eventos. Em termos de forças, esta é uma solução que necessita de um pouco investimento para a implementação e tem poucos custos e precisa de um pouco de investimento também para uma estratégia a longo prazo de crescimento. Em termos de fraquezas, por exemplo, a questão da limpeza do carro entre passageiros, uma vez que o veículo é completamente autónomo, não é? Quem é que vai verificar, quem é que vai fazer esta limpeza, esta manutenção? Mas, além desta, também existe a questão do equilíbrio entre a oferta e a procura, que nos suscitou uma maior preocupação, e por isso é que nós fomos depois fazer aqui o modelo operacional. Esta é uma solução que é de um mercado bilateral, ou seja, faz aqui a ligação entre a oferta e a procura, tem 4 agentes. O agente, a plataforma, o controller, faz aqui a ligação entre a oferta de um lado, a procura do outro. A procura é o passageiro, que vai procurar a viagem, e a oferta, então, aqui tem 2 agentes, o veículo autónomo, que anda a viajar pela cidade, e o dono do veículo. E é aqui, neste momento, que se faz uma grande distinção entre o que é uma frota empresarial e uma frota entre pares, porque o dono do veículo surge aqui como o 4º agente, que não era considerado no business to consumer, e que vem condicionar a disponibilidade do veículo, porque numa frota empresarial os veículos estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aqui não, eu quando preciso do meu veículo vou utilizá-lo, e só quando ele está livre é que eu vou disponibilizar para os outros. Portanto, houve aqui um desenho de toda a solução. Isto é um fluxograma de ações. Temos aqui o fluxograma do passageiro. Eu preciso de um veículo, vou à app, dito quais são as minhas necessidades. Se aceitar, então vou fazer a viagem e no final posso classificá-la. Do ponto de vista do dono do veículo, da parte da oferta, já não é bem assim. Existe uma necessidade de decisões a priori. Eu preciso de comprar o meu veículo autónomo, eu preciso de subscrever esta solução e só depois, a médio prazo, é que eu vou ou usar o meu veículo ou ceder o meu veículo para a solução de peer-to-peer autonomous car sharing. E é aqui, a médio prazo, então, que entra esta interação entre os 2 agentes, que é o dono do veículo, se não precisa, vai à app, diz tenho um veículo disponível, e a partir daqui o veículo, tendo em conta as condicionantes, as restrições que o dono dá, então vai viajar pela cidade, levar os passageiros e, ao final do dia, então, necessita de terminar e voltar para o dono. A plataforma é quem vai fazer o trabalho mais difícil, não é? Esta parte de aceitar pedidos, colocar veículos em lista de espera, alocar os passageiros, saber quais é que são ou quando é que os veículos estão ou não estão disponíveis. Portanto, esta foi a parte mais complicada do trabalho, mas fez. Depois também existe a parte da análise e previsão, que pode ser feita como elemento adicional para melhorar, então, a operação da solução. Como é que implementámos esta solução? Então, utilizámos o software AnyLogic, que é um modelo agent-based, baseado em agentes. Já existia um modelo feito para a AML e que tinha uma população sintética. A essa população tinha sido atribuída uma agenda diária, ou seja, quais eram as viagens que as pessoas iam fazer ao longo do dia, e tinha um modelo de escolha discreta que atribuía um modo de transporte de acordo com as características das pessoas e dos transportes, da viagem em si. Para isto funcionar, havia uma rede rodoviária e um conjunto de serviços de transportes públicos no modelo. Aqui a nossa primeira operação foi melhorar a rede rodoviária para conseguíssemos correr a nossa simulação. Era preciso, uma vez que a simulação ia incidir só no Concelho de Lisboa, era preciso ter uma rede densa no Concelho de Lisboa, mas era preciso ter também uma rede
um pouco mais esparsa na área metropolitana. Portanto, foi preciso cozer aqui algumas coisas, existiam várias redes, mas conseguiu-se. No final, utilizou-se uma biblioteca de grafos para correr mais rapidamente o algoritmo do Dijkstra, porque esta questão do tempo de computação era importante e estava a dar problemas, e para conseguir fazer uma tese em tempo útil foi necessário alterar algumas bibliotecas, alguma programação do modelo inicial. Também se alterou aqui a parte da procura, porque a procura que estava inserida no modelo ditava que o período de ponta da tarde era maior do que o da manhã. Para ajustar isto um bocadinho também às informações mais recentes e aos dados de mobilidade, alterou-se de acordo com algumas heurísticas. Para correr o nosso módulo, o módulo de Peer-to-Peer Autonomous Car Sharing, foi necessário inserir a oferta, não é? Aqui no modelo, portanto, a parte do dono do veículo que compra e subscreve esta solução, e a parte do veículo autónomo que depois vai trabalhar ao longo do dia. Também a parte da procura, não é? O passageiro, e quando existe um interesse mútuo, então, de utilização deste Peer-to-Peer Autonomous Car Sharing, então, a operação da solução em si, em contexto urbano. Isto é, assim, uma visão global da comunicação entre todos os agentes. E então, em relação ao nosso estudo de caso. Então, optou-se pela aplicação de cenários, em que fizemos uma proxy à procura de táxis na cidade de Lisboa. Portanto, a nossa procura foi de 2% do total de viagens diárias na cidade de Lisboa, o que corresponde a mais ou menos 21.600 viagens por dia, todas elas com origem e destino dentro da cidade. Do lado da oferta, considerando aquilo que a literatura dizia de um veículo autónomo conseguir substituir 10 carros tradicionais, e considerando o pico de ponta da manhã, então decidiu-se que seria utilizado um conjunto de veículos, 0,2% dos veículos tradicionais, atuais em Lisboa, que estivessem em Lisboa durante o dia, ou seja, cujos donos vivessem ou trabalhassem dentro de Lisboa e que, de alguma forma, o veículo viria ter a Lisboa durante o dia. Isto corresponde a mais ou menos 658 veículos por dia na frota. Claro que a estes valores, depois houve uma análise de sensibilidade e, portanto, um pouco mais, estamos a falar de médias. Existem aqui alguns pressupostos que tiveram que ser tidos em consideração ao longo da aplicação, como, por exemplo, a entrada, não existiam cotas para a entrada. Todos os donos de veículos que quisessem subscrever poderiam subscrever esta solução, ou a questão da relocalização estática. Se eu deixo um passageiro no ponto B, depois fica a aguardar no ponto B até ter novamente uma origem de viagem no ponto C. Em relação à plataforma, mais em relação ao sistema, considerou-se o congestionamento ao longo do dia, portanto as viagens para as mesmas distâncias iam variando em tempo, e do ponto de vista do passageiro, se eu não conseguisse uma viagem, então eu teria uma probabilidade de voltar a pedir a viagem. Se eu não conseguisse um veículo, se não tivesse disponível um veículo na altura, porque estavam todos alocados de alguma forma, então eu, passageiro, poderia ir uma segunda vez ao telemóvel e pedir, de acordo com uma probabilidade que lhe foi associada. Portanto, foi utilizado um supercomputador de 2014, com uma versão super atualizada do AnyLogic de 6.9. Eu já nem sei em que versão é que vamos atualmente, mas a verdade é que ele foi todo... Qual?
para aí. Portanto, a verdade é que isto foi tudo programado por e duro em Java para conseguir correr a simulação. Em termos de indicadores-chave que foram utilizados indicadores para os 4 pilares da solução, que é o passageiro, o dono, o veículo autónomo e o sistema. Finalmente, resultados. Então, acho que uma das grandes conclusões é que uma frota com sensivelmente 1000 veículos autónomos consegue responder de forma eficiente a 22.000 viagens dia em Lisboa, com níveis com tempos de espera inferiores a 2 minutos e sem falhas no sistema. Claro que, quanto menor o nível de carros na frota, maior as falhas no sistema. Portanto, para 500 carros já temos falhas de sistema de 3% e para 300 chegamos então aos 13% até. Pronto. E também o tempo de espera também sobe para 3 minutos e meio. Mas estas falhas são substanciais nos períodos de ponta, não é? O período de ponta da manhã e o período de ponta da tarde. Aqui um gráfico que foi plotado a cada 10 minutos, qual é que era a procura, qual é que era a oferta disponível para 3 diferentes níveis de frota e, portanto, consegue-se verificar que existe ali uma falha de sistema, nomeadamente no período de ponta da manhã. Em termos de oferta, uma das grandes conclusões aqui é que um veículo atualmente está parado 95% do tempo, está estacionado 95% do tempo. Com uma solução deste género, conseguia-se aumentar em muito o uso do veículo durante o dia, conseguia-se aumentar passar de 5% para 23% de uso ou até 54% para uma frota de 0,3% dos veículos em Lisboa. Portanto, este aumento em questões de sustentabilidade ambiental e social tem um grande impacto. Depois, ali a questão de, por cada 2 km que o veículo faz, necessita de 1 km para se relocalizar. Aqueles 30% que estão ali, porque foram considerados 2 tipos de tempo, o tempo em que o veículo está a ser usado e o tempo que ele gasta em relocalização. Depois a questão aqui do número de quilómetros. A mediana para sensivelmente 1000 veículos é de 120 km, mas se diminuirmos o número de veículos em frota, um veículo pode chegar a fazer então 800 km por dia. E aqui já entramos num novo problema, que é o problema da autonomia do veículo. Porque além disto ainda tem que levar e transportar o próprio dono do veículo, além desta solução, não é? Em termos espaciais, no período de ponta da manhã, verifica-se que os locais de procura são mais em redor do centro, mais esparsos. No período de ponta da tarde existe ali uma concentração de pontos quentes de procura. Foi ainda feita uma análise para níveis de procura superiores. Existe aqui uma relação linear, ou seja, para o mesmo nível de qualidade de serviço, então verifica-se que a relação entre a oferta e a procura é linear. Parte de discussão, então, em relação, não é possível falar sobre tudo o que foi feito na tese, portanto, escolheram-se aqui 3 temas relevantes em termos de políticas. Em relação ao estacionamento, se queremos que exista um baixo tempo de espera por parte dos passageiros, então temos que garantir estacionamento junto dos pontos de maior procura. Mas estes pontos de maior procura também são pontos que devem estar, devem ter locais de carregamento e manutenção ao longo do dia.
em termos de lucro, pode-se dizer que o lucro não é igual para todos, porque existem veículos numa frota que fazem 50 km, há outros que podem fazer 800 km, portanto o lucro vai ser completamente diferente. E se um veículo faz uma viagem para aquilo que chamamos o mínimo local, não é? Durante o resto do dia, durante o período em que vai estar disponível, o veículo não vai ter mais nenhuma viagem alocada. Portanto, será justo dividir o lucro de todos aqueles que participam, como forma de incentivar também esta solução? Ou vamos deixar esse risco para os donos dos veículos? Depois, em termos de preços dinâmicos, não é? Ao longo do dia, em horas de ponta, como viram, existe aqui um problema de equilíbrio da oferta e da procura. Será que seria interessante colocar aqui um preço dinâmico que aumentasse as tarifas e que fizesse com que, por exemplo, os donos do veículo abdicassem de fazer as viagens nessa altura e pudessem ir mais tarde para o trabalho ou usar outros modos de transporte? Em termos de sustentabilidade, esta solução é muito interessante em termos de first last mile, ou seja, primeiro e último quilómetro, mas atualmente aquilo que se utiliza para primeiro e último quilómetro são modos um pouco mais sustentáveis, ou potencialmente mais sustentáveis, que é andar de bicicleta e andar a pé. Portanto, uma solução deste género iria substituir este tipo de viagens pelo veículo, ou então, em termos de taxas em vazio. Atualmente, um veículo, um táxi, quando vai para fora da sua zona, cobra uma taxa extra, que é a taxa que terá que compensar esta viagem de retorno em vazio. Portanto, será justo colocarmos também esta taxa quando o veículo vai para um mínimo local? Isto não cria depois problemas de equidade social? Pronto. Há aqui algumas questões que ficaram por responder e as quais levantámos, mas aqui nas conclusões, as duas perguntas de investigação acho que ficaram respondidas. A primeira era como é que uma solução peer-to-peer autonomous car sharing se enquadra na mobilidade urbana. A tecnologia está pronta e a verdade é que não é de um dia para o outro que as decisões, que as nossas ações se vão alterar. Portanto, existe aqui espaço para uma solução deste género caber no futuro da mobilidade. O peer-to-peer autonomous car sharing é uma solução de mobilidade diferente, com fatores que lhe concedem valor e que traz benefícios para stakeholders e para o sistema. Em relação às implicações operacionais e de políticas que uma solução deste género pode acarretar, é necessário, efetivamente, garantir o equilíbrio entre a oferta e a procura em termos operacionais. Existem estratégias que podem alavancar o sucesso da operação, mas, acima de tudo, existem políticas públicas que podem travar ou ajudar a que esta solução venha a caber no futuro. Existem sempre limitações ao trabalho, portanto, em termos de comportamento, poderíamos modelar, ir muito mais além, quer na oferta, quer na procura. Esta questão da alteração, da reação do comportamento do dono aos lucros que tem, desta alteração do horário da viagem. Há sempre alguma coisa para onde se pode ir. Em termos de algoritmos também, foram utilizados alguns algoritmos, mas existem sempre outra forma de colmatar aqui as relocalizações dos veículos, que no nosso trabalho era uma relocalização estática, mas podem existir políticas de relocalização, silos que existam por toda a cidade, ou outros tipos de estacionamento só para uma solução deste género. E depois a questão da alocação e rebalanceamento pode ser melhorada também. Obrigada.
autónomos faz-me sempre lembrar o Herbie. Boa tarde. Antes de mais, apresento-me João Pedro Silva. Eu há pouco não levantei o braço porque não sou nem estudante, nem sou um investigador. Eu sou um profissional da área dos transportes. Trabalho na Cascais Próxima, que é a empresa municipal de Cascais, que está incumbida da gestão da mobilidade e, mais concretamente, estou na gestão da operação de transportes públicos. Para além disso, nós em Cascais tivemos uma experiência muito interessante, que tivemos o primeiro veículo autónomo, e estamos a falar de um shuttle completamente autónomo, em sítio próprio, já lá chegaremos. Funcionou durante alguns anos, até nós decidirmos, acabou, não vamos continuar. E é o primeiro obstáculo que está aqui, e eu por acaso estava a ver ali na análise SWOT e não estava lá. São os obstáculos em termos de regulamentação. Neste momento, e não sei se está cá alguém do IMT, é pena. Nós tivemos um processo perfeitamente alucinante com o IMT, com reuniões pessoais a explicarmos, com dossiês de 500 páginas, com toda a documentação possível, com exemplos de licenciamento dos mesmos veículos, com todo o pessoal certificado para operação, supervisão, manutenção e instrução, e a resposta do IMT foi não responder, que é algo que nem sequer é legal. Aliás, tiveram uma ameaça de um procedimento do processo por causa disso. Mas o IMT preferiu não responder. Porquê? Porque não se quis comprometer e não se quer comprometer. E aposto que nos próximos 15 anos nada vai mudar. Nada vai mudar porque existe um lobby muito forte na Europa, em geral, que é muito pouco informado, que são as seguradoras. E as seguradoras trabalham com risco. E não é risco real, é risco percebido. Agora, hoje em dia, fala-se muito no sensação de... São achismos. Portanto, hoje em dia temos de viver com isto, porque há muitos decisores a viverem com achismos. E esse é o primeiro obstáculo que encontramos aqui. Eu acho o trabalho, achei fantástico. Encontro alguns problemas, nomeadamente um problema que eu não sei bem se é um problema cultural, se é um problema social, o que é. Como disse, venho de Cascais. Cascais, toda a gente conhece Cascais. Não precisa apresentar Cascais. Cascais não é o Estoril. Não é aquela costa fantástica. Não é Carcavelos. Não é Guia ou Guincho. Cascais é Alcabidez, é Trajouce, pronto. Temos um bairro da Adruana com 80% de desemprego, por exemplo. Temos zonas que parece a aldeia da Rouba Branca, como a Malveira da Serra. E nestas zonas nós temos uma questão comportamental. A posse do carro é algo que socialmente é extremamente importante. Conduzir. Eu tenho colegas, nós temos no complexo municipal, trabalham cerca de 3.000 pessoas. A 500 metros há um supermercado. Eu tenho colegas que vão de carro ao supermercado comprar um pacote de bolachas. E muitos mesmo. A questão da posse do carro socialmente é muito importante, principalmente quando mais nos afastamos dos grandes centros, que são também os mais caros. Portanto, aqui há uma questão, como é que se ultrapassa isso? Porque deixar de...
aqui não é deixar de ter carro. Na realidade, eu acho que se calhar vai acontecer mais o que nós vemos com o Uber. Com o Uber, a maior parte já não são o carro próprio com o condutor, com o seu dono, que está a fazer uns trabalhos extra. São frotas inteiras de empresas e depois N motoristas que estão a trabalhar com essas frotas. Já a grande maioria são assim. Não sei como é que nós vamos ultrapassar esses obstáculos ou essas ameaças. Para já eu queria só pegar nisto. Já agora, em termos de load balancing, em termos de procura e oferta de carros, já há empresas a trabalharem não na condução autónoma, mas a adaptação de carros para telecondução. Para quê? Precisamente para... e já há empresas na Europa que estão a vender este serviço. Tive uma reunião há pouco tempo com uma empresa polaca. Estão a fazer isto. O que é que eles fazem? Equipam carros para poderem ser teleconduzidos. São carros de aluguer. Eu preciso de um carro de aluguer. Não sei se alguma vez foram alugar um carro ao aeroporto, mas há muitas empresas que não ficam no aeroporto. Nós temos de apanhar um shuttle e vamos para lá do sol posto. E às vezes já estamos a pensar, ok, cheguei cá, vim no shuttle, e agora como é que eu saio daqui? E pronto, é a maneira de chegar, fazer um bocado de door-to-door com o carro de aluguer. E eu penso que nós vamos ter algo misto pelo meio. Mas já agora gostava de comentar só esta questão destes obstáculos. O obstáculo regulamentar e o obstáculo cultural. Não sei se a nossa oradora conseguiu fixar tudo, porque o discurso foi um pouco longo. Tocou em 4 temas. Então, o tema da legislação, o tema dos seguros, aí pelo meio, o tema do status quo, do hábito, também. E um último tema, esta questão dos veículos já conduzirem, já terem esta autonomia. Pronto, começando pela primeira. Sim, é óbvio que essa é uma grande ameaça. Ela está ali, por acaso, é a segunda, a parte das preocupações regulamentares. Poderia não estar, porque esta é só uma das muitas que está listada na tese e explicada, mas é impossível numa apresentação também falar tudo. Em termos regulamentares, sim, a Europa está a trabalhar muito na regulamentação em termos de União Europeia, não é? Tem uma abordagem completamente diferente dos Estados Unidos, em que nos Estados Unidos os Estados por si só libertam e eles andam lá em testes de um lado para o outro. Aqui não, aqui é um bocadinho diferente. Começou-se por fazer os regulamentos. Em 2022 entraram os grandes regulamentos de veículos autónomos na Europa, mas ainda é cada um dos países que por si vai liberando estes testes aqui e ali. Não sei como é que o IMT responde a estas questões. Só sei é que a Uber, quando entrou em Portugal, também não tinha um enquadramento regulamentar, não é? Também era alegal. Lembro-me de estarmos nas aulas de políticas da professora Rosário Macário a discutir isto. Portanto, é o que é. E pronto, e temos que conviver com esta situação. Em termos de seguros, sim, os seguros são um dos grandes problemas também aqui, porque se atualmente é o dono do veículo que tem a responsabilidade total do veículo, no futuro vai ser um bocadinho diferente. Existem aqui diferentes agentes, não é, que contribuem para um veículo autónomo estar na estrada. O fabricante, existe, que depois está mais ligado à parte de computação. Se não for a mesma marca a fazer as duas coisas, então existe o fabricante e a empresa de computação que... existe muito esta questão da ética, não é? Se existir uma criança a passar a passadeira e 4 passageiros dentro do carro e não existir forma de travar, então quem é que morre? Pronto. Portanto, isto tem que ser ultrapassado para que consigamos ter um veículo autónomo totalmente automatizado nas estradas a conduzir.
Depois há a questão de responsabilidade do próprio dono do veículo, que comprou o veículo e que o pôs na estrada. Portanto, os seguros... E depois a questão legal também, a questão do... o acidente deu-se porquê. É uma parte mais legal da advocacia que eu não consigo explorar, mas que também se coloca aqui como um problema. Depois falou do status quo, o carro, enquanto status quo. Eu não gosto de pensar desse ponto de vista, sou sincera, porque acho que é muito mais interessante pensar que o veículo privado continua a ser uma grande forma de responder às necessidades do dia-a-dia. Nomeadamente para as pessoas que têm crianças, não é? Precisamos levar uma criança à escola. É difícil, é efetivamente difícil levar uma criança de transportes públicos à escola. É difícil andar com ela na estrada porque ela anda devagar, porque se cansa, etc. Pegamos num carro, pomos uma criança na escola em 3 tempos. Portanto, a necessidade do veículo ainda é muito grande. Existe muita questão do hábito, é óbvio. Ir à pastelaria a 300 metros de casa é um hábito. A pessoa já não sabe se quer fazer a coisa de outra maneira. Portanto, está habituada. E isto tem vindo a alterar-se ao longo do tempo. Cada vez mais vemos pessoas a andarem de bicicleta em Lisboa. Cada vez mais vemos pessoas a andarem a pé por uma questão de saúde, etc. Portanto, há de lá ir. Acho que o status quo já não é aquela coisa do carro, não sei. Depois falou, por fim, de... Ajudem-me. Autonomia, sim, exatamente. Já existem veículos autónomos, aliás. O Tesla tem uma coisa chamada Summer, que teve ativo, depois foi desativado durante os últimos 2 anos, e agora está ativo outra vez, que é nós carregamos um botão e o carro anda. E está em Portugal a ser usado. Portanto, o carro anda sozinho, não existe legislação, é verdade, mas está ativo. Pronto. Portanto, e essa questão de o guiar à distância, isso foi, acho que foi na Califórnia a primeira vez que se falou disso, porque existe a questão de... aconteceu aqui há uns anos, desculpem, é porque existem várias ideias e depois eu vou respondendo. Aconteceu aqui há uns anos cair nevoeiro sobre a cidade. E existia em Pittsburgh uma frota de veículos da Uber autónoma, numa área de um raio de 3 km, que andava e quando caiu o nevoeiro, a frota parou toda. Foi o caos da cidade. Portanto, as pessoas com os seus veículos não conseguiam passar porque eles nem sequer foram para a berma. Eles pararam. Onde estavam, onde pararam. Pronto. Portanto, na Califórnia começou-se a pensar, então, por que não ter um sistema à distância de controle dos veículos? E, portanto, isto começou a ser desenvolvido e aquilo que fala de controle que já existe, então, na Europa, pelo que diz, é só mais uma questão de evolução tecnológica que tem vindo a acontecer. E ainda bem. Obrigada. Mais alguma questão? Sim. Boa tarde. Boa tarde. O meu nome é Alicia, eu sou estudante no Instituto Superior Técnico e estou agora a começar a minha dissertação no tema de peer-to-peer. E tenho aqui uma questão mais direcionada, é sobre a autonomia, mas não é sobre se a autonomia é uma boa solução, porque eu acredito que seja, é mais no intermédio da fase em que as próprias pessoas não têm a vontade e a segurança para adquirir um carro autónomo, se não percepciona que a parte do peer-to-peer possa acontecer sem recorrer a veículos autónomos. Não percebo, o peer-to-peer já acontece atualmente. Existem frotas, não é frotas, existem pessoas que disponibilizam o seu carro, existe car sharing atualmente, ou existiu até há pouco tempo, o Car Amigo, que aqui em Lisboa, que é o car sharing peer-to-peer, que eu posso disponibilizar o meu carro e alguém, quando precisa, vai lá e diz: alugo-te o carro durante as próximas 2 horas, o carro à distância, ou a pessoa vai lá e dá-lhe a chave do carro e a pessoa utiliza
de acordo com uma troca comercial. Pronto. Portanto, existe já o peer-to-peer em termos de mobilidade. Sim, existiu e depois durante o Covid morreu tudo. Pronto, e... então é isso, caro amigo. Ok. Ahm, Então esta solução é para Isto é um uma altura... futuro, é um cenário futuro em que os veículos realmente já são autónomos e que já existe efetivamente uma aceitação. Também já existe uma regulamentação, tem que existir muitas coisas a priori para isto funcionar. Pronto, mas a evolução tem vindo a acontecer e se calhar as frotas são a melhor maneira de uma frota empresarial, talvez seja a melhor maneira de um cenário futurista de veículos autónomos vir a acontecer. Até por uma questão de seguros. Por exemplo, a Google tem veículos autónomos a andar na estrada, no Nevada, na Califórnia, na Flórida. Eles andam por aí, já fizeram milhares e milhares e milhões de quilómetros. Portanto, eles andam, mas se acontecer alguma coisa, existe também um fundo, não é, que a Google tem, e que não tem fundo, não é, e que paga às pessoas. Portanto, também poderia passar por aí uma questão de seguro, um fundo de garantia. Tal como existe o Fundo de Garantia Salarial, se uma empresa for à falência, por que não constituir um fundo? Porque a verdade é que as provas que nos têm dado os veículos autónomos é que a segurança rodoviária subiu, e subiu em flecha. Portanto, será assim... falar de segurança rodoviária às tantas começa a parecer ultrapassado, porque ela é mesmo diminuta no caso dos veículos autónomos. Mas pronto, mas sim, é óbvio que a percepção, o sentir, a vontade para usar um veículo deste género tem que existir, a priori, esta aceitação da população, para que eles venham para ir para a estrada. Ou então eles vão se introduzindo sem notar, não é? Esta questão do Summer, do Tesla, que existe. E posso lhe dar um exemplo muito pessoal, eu tenho um Tesla, pronto. E no outro dia, na autoestrada, aconteceu-nos uma coisa surreal, não é? Que é o meu filho começou a fazer uma birra no banco de trás, o meu marido estava em autoestrada, o Tesla consegue conduzir sozinho, não é preciso tocar no volante, mas de 15 em 15 segundos é preciso dar um ok, para dizer sim, estamos com atenção à estrada, estamos aqui. Pronto. E o meu filho fez uma birra no banco de trás e o meu marido virou-se para lhe dizer qualquer coisa. E passou um carro ao lado com uma criança que ficou a olhar. Porque realmente ninguém estava a conduzir aquele carro. A verdade é essa. Eu estava a berrar com o meu marido estava a olhar para trás e não sei o quê, e um carro estava a andar sozinho na autoestrada, em segurança. Pronto. E eu testo o Tesla e já falhou. Já falhou uma vez. É verdade, entrou em contramão, sozinho, não vamos falar sobre isto, mas em 99% das viagens nunca aconteceu nada. Pronto, e eu utilizo e farto-me de utilizar esta questão. E ele está aí. As pessoas, se calhar, não têm a percepção que ele está, mas ele está. Está a entrar aos pouquinhos na sociedade e a aceitação está a ser feita. Eu acho que eu não formulei a pergunta corretamente. Se o peer-to-peer já existiu e já funcionou aqui em Portugal, especificamente, mas não conseguiu pegar muito, possivelmente também porque, entretanto, entrou o Covid e deixou de crescer. Mas se percepcionas que é crucial utilizar veículos autónomos para que realmente haja um crescimento no car sharing e especificamente no peer-to-peer. Já percebi o que estás a focar. Estás a dizer que o peer-to-peer atualmente não está a funcionar. Não está a funcionar muito aqui em Portugal, mas existem outros sítios do mundo onde realmente existe e está consolidado. Cá em Portugal, acho que ainda temos alguns hábitos que têm que ser ultrapassados, sou-te sincera. E é esta questão do vou à padaria a 300 metros de casa comprar pão com um carro. E que se calhar estamos em níveis de desenvolvimento completamente diferentes em vários sítios do mundo. É possível que se calhar seja a autonomia do veículo que venha dar aqui este salto para a utilização do peer-to-peer. Eu espero que sim. Aliás, eu acredito que sim, não é? E por isso fiz esta tese. Obrigada. Mais alguma questão? Nuno, queres levantar alguma questão? Muito obrigado. Eu acho que há aqui eu aí concordo perfeitamente com a Ana, que é nós, para percebermos esta questão da nossa mobilidade diária, temos que pôr de lado esta ideia de que é um status, que a utilização do automóvel é uma questão meramente
de afirmação. De facto não é, porque é a forma mais fácil de resolver a nossa mobilidade no nosso dia-a-dia. E, portanto, temos que pensar ao contrário, temos que pensar como é que nós podemos resolver a mobilidade do nosso dia-a-dia de outra forma que não, ou diminuindo a utilização do automóvel. E, portanto, eu acho que isto é um aspecto importante. Há, claro, outras coisas que, quando nós pensamos na utilização do automóvel, há uma parte lúdica e de interesse, e eu, particularmente, gosto muito de conduzir e, portanto, isso é um aspecto que é importante e não será tão alternável. Não vou comprar bolachas. Não. Se calhar mandava o carro comprar bolachas e ficava no mesmo sítio. Não, mas quando nós pensamos nesta questão da mobilidade, nós temos que perceber porque é que nós utilizamos o automóvel no nosso dia-a-dia. Obviamente existem estas situações, mas na maior parte das situações era aquilo que a Ana estava a dizer. Como é que eu posso resolver o problema de eu ter uma criança com 3 anos, tenho que a colocar na escola, tenho que ir a outro sítio, tenho que voltar para o trabalho, tenho que voltar depois para buscá-lo, e, portanto, como é que eu resolvo isto no nosso envelope de tempo? E, portanto, isso é um aspecto que é importante e nós temos que perceber, a partir daí das necessidades das pessoas, como é que podemos resolver isto, e provavelmente os veículos autónomos podem ser uma parte dessa solução. E, portanto, como tudo, acho que a mobilidade não tem uma solução única, portanto tem que ser, no fundo, utilizada várias formas de nos fazermos deslocar de um ponto para o ponto, mas temos que entender porque é que precisamos, o que precisamos para resolver os nossos problemas do dia-a-dia. Portanto, isso é uma questão importante e eu gostei muito da Ana de falar sobre isto, porque acho que é um aspecto muito importante. Ok? Muito obrigado, Ana. Quero só acrescentar uma coisa, que é, eu concordo plenamente que o veículo autónomo não vem resolver os problemas, ok? Pronto, é um conjunto, era como estava a dizer, é um conjunto de soluções, de diferentes modos de transporte que resolvem as nossas necessidades de mobilidade, ok? Eu não sou a fanática que pensa que isto vem revolucionar o mundo. Mas que é preciso também ter algum enquadramento para que possa funcionar bem e conviver com as outras opções de mobilidade, que essa é que é a grande dificuldade, porque se de um dia para o outro pudéssemos ficar só com veículos autónomos, seria fantástico e, portanto, isso seria muito fácil. É difícil fazer tudo conviver em simultâneo e as fases de transição são certamente o mais difícil. Acho que há um aspecto que não podemos negligenciar, que é o facto de que a transição de gerações é muito importante até na identificação das necessidades. Nas mesmas situações, a geração de hoje resolve de uma maneira diferente do que a geração de ontem. E, portanto, isso vai naturalmente sendo um fator importante na mudança. Eu não me canso de dizer, digo isto muitas vezes nas aulas, portanto, quem já teve aulas comigo vai ouvir outra vez, mas não me canso de dizer que há um fator fundamental de que, do ponto de vista de políticas públicas, temos negligenciado sistematicamente, que é a capacitação do cidadão para a mudança. Portanto, o cidadão é, de facto, o grande acelerador da mudança e acelerador esse que nós estamos a negligenciar em termos de investimento. Adoramos investir em tecnologia, adoramos investir em smart cities e esquecemos-nos do smart citizen, que é aquele que faz acelerar a mudança. E essa é, de facto, uma falha muito grande que nós temos em termos de políticas públicas, não é só em Portugal esta falha, mas é uma falha que é menos presente no norte da Europa e mais presente no sul da Europa e que acaba por atrasar um pouco todos os processos de mudança. Portanto, a incapacidade do cidadão de perceber razões para a mudança acaba por, de alguma forma, nos atrasar este processo e criar até quadros de desconfiança que são fundamentais neste tipo de modelo de negócio. Portanto, a confiança no sistema, mais do que a confiança no dono do carro ou na confiança no outro parceiro que vai usar o mesmo carro, é necessário a população ter confiança no sistema para aderir a estas coisas. E essa confiança não está a existir, nem está a ser divulgada, e, portanto, esse desconhecimento
acaba por ser também uma barreira à introdução destas soluções. E nós temos, e essa agora é uma pergunta, nós temos alguma experiência de car sharing sobre a qual tínhamos imensas expectativas e parecia que ia resultar muito bem e não resultou. E acabou por esmorecer muitas das experiências de car sharing. Até onde é que a vossa reflexão aprendeu destas experiências e até que ponto é que foram úteis para este desenho de solução? Faz sempre perguntas muito difíceis, professora. Defeitos, professor. Pronto, é um problema. A Drive Now é o que está a falar. Ok. A Drive Now desapareceu lá para 2017, não foi? Depois de uma fusão que teve com o Car2Go, penso eu. E que foi a pouco e pouco desaparecendo de vários locais, não foi só de Portugal, foi de vários locais no mundo. A verdade é que a Uber entrou em força, não é? Uma frota empresarial em que não tem restrições legais, que não tem custos fixos, porque os trabalhadores são independentes, que podem entrar e sair a qualquer momento, se calhar vem tirar esse segmento de mercado rapidamente ao car sharing. Portanto, também houve aqui um problema do timing, não é? O car sharing, acima de tudo, tem que vir de uma vontade da pessoa em termos de sustentabilidade ambiental, em termos de sustentabilidade social, tem que vir de conhecimento a priori que a pessoa tenha sobre esta solução, porque não é uma solução muito fácil, não é? E em termos de marca, de placement, é muito mais fácil usar um Uber desta vida, que está presente em todo o lado, do que uma solução de car sharing local. Quando nós vamos para o estrangeiro, uma coisa que eu vou muito é ao McDonald's, porque é igual aqui em Portugal, nos Estados Unidos, na China, é igual em todo o lado. O Uber é igual, eu fui para Barcelona há uma semana e a primeira coisa que eu fiz foi ir à Uber, quando descobri que afinal a coisa é um bocadinho diferente, porque a legislação em Barcelona mudou o panorama e afinal os táxis até são mais simples e mais baratos. Pronto. Mas foi uma política a priori que condicionou este uso da Uber. Mas a verdade é que uma solução de car sharing não é fácil de ser implementada e usada pelas pessoas se as pessoas não conhecerem, se as pessoas tiverem outras soluções que lhes resolvem exatamente os mesmos problemas e que são mais fáceis, porque o Uber vem-me buscar à porta, tem esta tal flexibilidade do veículo autónomo. Eu estou aqui e ele vem. O car sharing não, eu tenho que me deslocar para determinado sítio. E, portanto, não é assim tão fácil. Mesmo as aplicações, etc., têm um nível de desenvolvimento completamente diferente. O user-friendly da coisa é completamente diferente. Portanto, o car sharing no futuro pode ser, como eu disse há pouco, influenciado por esta questão do veículo autónomo e usado muito mais. Mas, atualmente, ainda está atrás de outras soluções de mobilidade. Eu concordo que a concorrência é um fator importante em todos os casos que houve problemas com o car sharing e, portanto, é um elemento de aprendizagem para qualquer modelo de negócio que se faça a seguir dentro deste tipo deste universo de soluções. Mas creio que um dos principais fatores que ocorreu em todos os casos em que há problemas é o facto, exatamente, que vocês também apontam aqui, que é o desequilíbrio entre a procura e a oferta na distribuição dos veículos no território. E, portanto, isso acaba por comprometer o negócio. E o que quer dizer que neste modelo de negócio é fundamental ser capaz, aliás, como não é só neste, temos exatamente a mesma aprendizagem nas trotinetes, nas bicicletas. A reposição dos veículos para manter uma boa oferta é um fator fundamental. Neste caso, em que o veículo não é reposto por uma organização, mas sim por indivíduos, essa organização pode ser particularmente mais difícil e pode ser um ponto fraco. Ou mais interessante, mas pode ser, com certeza, um ponto crítico do modelo de negócio.
é de facto ter a capacidade dessa organização que, neste regime de peer-to-peer autónomo, tem que ser num processo colaborativo entre os vários proprietários de veículos. E o que pode ser, de facto, uma solução interessante, mas é uma solução que provavelmente justificaria outros tantos algoritmos, certamente. Eu lembro-me. Já agora só dizer uma coisa. Não me gravam. Filipe Moura, tive o prazer de trabalhar aqui com a Ana nisto e com o Carlos Azevedo. Nesta discussão do car sharing, que esta solução deles, do carro andar de um lado para o outro sozinho, como robô, não é? Vem eliminar o problema de onde eu deixo o veículo, não é? Que eu acho que é o que pode matar o peer-to-peer sem ser com condutor. Porque... Não, é tu chegares ao fim e não teres sítio onde estacionar. E, portanto, ou temos uma... Não reposicionas, sim. Epá, e, portanto, isso logo à partida, se eu vou usar o car sharing porque não quero usar o ride hailing, se eu não tiver onde deixar o carro, se eu quero, acabou. E isso foi uma das principais razões pela qual não funcionou, em todo caso, em Lisboa. E esta questão da concorrência é enorme. Os Ubers em Portugal, em Lisboa, são baratíssimos por comparação com todas as outras capitais. E, portanto, deitaram abaixo o car sharing também por causa disso. O que não acontece noutras cidades. Não é? Noutras cidades a coisa o Uber já é bastante mais oneroso. Não é? Portanto, aí o car sharing pode ter competitividade. Agora, há uma solução nova no norte de Itália, que é Volvero, que está a ter algum sucesso. Aliás, há lá um projeto Capstone do técnico, onde estão a convidar os alunos de mestrado a trazer soluções para a regulação, questão de user-friendly, user experience da app. Portanto, tem assim vários desafios para ver se aquilo funciona. Mas não deixa de ser curioso que nenhum dos desafios é para resolver estes problemas do car sharing. Não tem este muito operacional, que é, então, e a redistribuição, como é que se faz? E a viabilidade económica do negócio, que eu não sei. Quem é que está disponível? Acho que é um fator que pode comprometer a própria viabilidade do negócio. Sim, também acho que sim. E quanto mais nano o negócio é, Sim, menos escala tem, claro. Claro. Pronto, e depois é aquela coisa, que é o valor acrescentado, não é? Que tem que ser dividido pelos vários players, aquilo chega para alguma coisa ou não. Ou se é peanuts. Portanto, se for peanuts, tem que ser um negócio de escala. E eu não vejo como é que pode ser um negócio de escala. Vão inundar a cidade com mais carros, para além daqueles que já temos. Então, se calhar, não vale a pena, não é? Do ponto de vista de policy. Sim, sim. Ora bem, não sei se há mais alguma questão. Se não houver, resta-me agradecer muito à Ana pelo trabalho que fez, não por hoje, mas pelo trabalho que fez ao longo destes anos. E espero que tenhas todo o sucesso profissional e que possas montar um modelo de negócio. Investidores? Obrigada.